Muito bem, pessoal. Segue um vídeo com o conteúdo de uma palestra que eu fiz ontem para o Clube de Engenharia e entidades a ele associadas, tratando do que me parece ser o problema econômico número um do país. É a impossibilidade de os orçamentos públicos terem investimentos expressivos em infraestrutura no seu leque de realizações. Os investimentos praticamente desapareceram e a razão fundamental é o gasto excessivo em previdência dos servidores. Então eu sugiro a saída pela correção do problema previdenciário de um lado e depois, como existe uma exigência de não ultrapassar um teto de crescimento dos gastos do setor público, eu vou, no final, dizer o caminho, o melhor caminho que existe para aumentar o investimento sem entrar em choque com esse teto. Eu espero que isso ajude nossas autoridades a darem uma solução muito interessante para resolver esse tipo de problema. Aqui estou eu com uma apresentação sobre esse tema que o Celestino falou, e de cara eu já vou colocando aqui a mensagem básica dessa conversa, que na verdade é dupla. Primeiro, é para recuperar os investimentos públicos. E segundo, isso deve se fazer trocando impostos por obras públicas. Esse foi o título lá da minha matéria no Estadão. E aí eu vou explicar como é que se chega lá. No final, eu trouxe aqui o Zé Afonso Bicalho, com quem eu tenho trabalhado nos últimos não sei quantos anos. O Zé Afonso até há pouco era secretário da Fazenda de Minas Gerais, mas ele foi presidente de banco estadual por lá e foi muita coisa, secretário de planejamento. Enfim, ele tem pensado também sobre esse assunto e nós chegamos a conversar bastante sobre a solução no final do processo e eu pedi para ele vir me ajudar a falar um pouco sobre isso e, eventualmente, na hora que a gente for responder alguma pergunta. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês, o seguinte. Nós temos, na verdade, a situação que nós estamos enfrentando, que as pessoas às vezes esquecem, é que há um elo forte entre o crescimento do PIB e a taxa de investimento em infraestrutura. É só para lembrar uma coisa básica, fundamental, que está aí, mostrada nesse gráfico, e a correlação é muito visível. Cai a taxa de investimento em infraestrutura, caem as taxas de crescimento do PIB no Brasil. No fundo, é só para lembrar as pessoas, e eu, obviamente, não para esse público que está aqui hoje, porque esse conhece isso de forma bastante intensa, vive esse drama de não investir e depois ter a falta de crescimento do PIB, mas é só para a gente não esquecer que nós não estamos aqui para conversa mole. O ponto central é esse. Se nós não encontrarmos uma solução para a relação investimento em infraestrutura e o PIB crescer, nós não vamos ter crescimento do PIB no Brasil, vamos ficar patinando e olhe lá em torno de 1% ao ano, como tem sido nos últimos anos. Claro, eu estou falando na hora que a gente sair da pandemia. É óbvio que aqui a gente está o tempo inteiro tendo a pandemia por trás, mas, na verdade, o que a gente está pensando é como sair da enrascada.
Então, só para dizer que esse é o começo da nossa história. E para chocar logo, eu quero dizer, esse gráfico não fui eu quem fez, foi o próprio Ministério da Economia, lá atrás, há 1 ou 2 anos atrás, porque aí o ano de 20 é projetado. E isso aí, se nada for feito, se nós não dermos uma solução na área federal, o investimento público tende a zero. Essa história que eu vou contar aqui na sua fase inicial é uma história de que, se não fizermos nada em todas as esferas de governo, o que nós vamos ter é zero investimento. E aí, como que vai ter crescimento? Tem um mínimo de investimento público que tende a acontecer. Por mais que o investimento privado seja fundamental, e ele é, mas tem de ter um complemento de investimento público, que, se não acontecer, não tem crescimento do PIB. Eu também não preciso enfatizar muito isso, todo mundo sabe disso, ainda que as pessoas esqueçam. E aí, o grande drama que eu vejo no momento é que nós aprovamos um instrumento que acalmou os mercados financeiros, mas está levando à zeragem mais rápida dos investimentos do que poderia ter sido, que é o chamado teto de gastos. Por que isso? Porque na hora que você estabelece um teto para o gasto total, que é assim que foi feito, ele não pode crescer mais do que a inflação do ano que passou. Na hora que você estabelece esse teto, como tem vários itens dominantes na pauta de gastos que crescem muito acima da inflação e não tem nenhum instrumento na emenda do teto para impedir isso, então os investimentos é que pagam o preço, ele e outras despesas discricionárias, onde o grosso é investimento, é que paga o preço do encolhimento e, portanto, da falta de crescimento com que nós nos descortinamos daqui para frente. Este gráfico demonstra isso com maior clareza, porque ele traz o gasto, as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias. Então, vocês veem a desabada da despesa em percentagem do total da despesa discricionária, que hoje está ao redor de 6% do total. Isso aqui tem projeção para 2020 e 2021, isso é dado do governo, e a despesa obrigatória lá em cima é quase 94%. Então, esse é o estado em que nós estamos, em que a despesa discricionária e, portanto, o investimento está desaparecendo. Supostamente, os analistas do mercado financeiro, quando viram isso, eles não gostam muito de olhar para isso, porque todo mundo sonha com o teto, porque o teto é o que dá a segurança de que o governo não vai gastar demais, só que ele não vai gastar demais, mas eu quero ver como conciliar isso, não gastar demais, com os outros objetivos, onde o crescimento da economia é o mais importante. Então, esse é um drama que a gente vive todo dia, porque logo, logo, o discurso oficial agora mesmo, vocês viram os últimos dias, não, os líderes do governo dizendo, o próprio ministro da Economia, nós vamos anunciar isso, isso e aquilo, mas nós temos responsabilidade fiscal, cumprimento do teto, etc, etc. Ninguém se lembra desse coitadinho chamado investimento. Ninguém fala no investimento, ninguém se refere àquilo que é fundamental para que a economia cresça. A impressão que dá é que a questão do crescimento desapareceu da cabeça das pessoas, a não ser quando o ministro da Economia faz um discurso liberal tradicional de falar que vai acontecer isso, aquilo com investimento no setor privado, virá de fora, não sei de onde, papapá, e que a economia vai se recuperar, crescer e tudo vai ficar bem. Mas, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo uma grande encenação nessa discussão, porque
o foco é em fazer com que a economia olhe para uma situação futura equilibrada fiscalmente e que o teto de gasto é fundamental. E aí o que se vai anunciar não é sobre investimento. Agora, o último anúncio, o presidente da República sentiu a necessidade de pôr algum programa de sustentação no lugar do que acabou, e aí ele lança isso e pede medidas para viabilizar aquele programa de aumento do gasto de sustentação de renda, e depois diz que vai manter responsabilidade fiscal, etc, etc, etc. Mas o investimento que é bom, ninguém olha e fica essa discussão que é, sinceramente, ridícula, de dizer, olha, eu vou tentar fazer o que eu posso fazer sem descumprir o teto. Aí vem essa história, como está aí agora, deixar de pagar precatório para financiar programa de renda, essa renda cidadania, ou o nome que seja, e também redirecionar dinheiro da educação, que é uma coisa muito difícil de fazer, para financiar esse programa. Então, existe, no momento, uma situação não resolvida, e alguém talvez já tenha dito para o presidente da República que, na hora que ele reduziu o pagamento de 600 para 300, e se não fizer nada, cair para zero a partir de janeiro, eu fico pensando quando um dia alguém disser para ele, o senhor sabe quanto vai cair a despesa total por conta disso, em relação ao ano que passou, que é o de 2020, é um choque de redução de gasto e de redução da atividade econômica que ninguém está olhando. E, é claro, ele sabe que não quer frustrar seus eleitores, não tendo nada no lugar. Mas fica esse drama e ninguém dá a solução, de uma solução que seja razoável e que preserve os investimentos. E depois ninguém entra no mérito do que é que causou todo o problema, ninguém entra apenas, só fala em teto, vou segurar o gasto. No máximo, agora, tem uma discussão de reforma administrativa que é inteiramente desfocada e dissociada daquilo que dá para fazer no curto e médio prazo. Muito bem. Então, eu vou chamar a atenção para vocês, tendo dito isso, que nós não podemos deixar de olhar para a raiz do problema. Porque se eu não identificar a raiz do problema, que explica a desabada do investimento, nós não vamos desenhar soluções que, no primeiro momento, na primeira parte da história, resolva aquilo que nós precisamos resolver, que é arranjar recursos para financiar os investimentos que precisam crescer. Mas já vou adiantar para vocês que isso não é suficiente. Nós temos de arranjar um jeito do investimento não passar no teste do aumento do gasto, porque senão aí você não consegue aprovar por causa do teto. Eu estou entendendo que até agora o governo está amarrado no teto, no largo teto, então tem de segurar o gasto. E aí eu fico pensando, como é que vai segurar o gasto se é muito difícil cortar o gasto que não é investimento, se eu quero aumentar o investimento? Então, é quase como um problema insolúvel, ainda que, como eu vou dizer, a solução, a meu ver, tem duas partes. A primeira é a que eu vou me dedicar, é a que vai atrás da raiz do problema. Por que que esse orçamento ficou tão sufocado do jeito que está hoje? É disso que nós vamos atrás. E depois a gente volta à questão como conciliar aumento de gasto com esse tal do teto, porque eu não posso partir do pressuposto que o teto vai acabar, porque senão alguém vai no final dizer, como é que o senhor sabe disso? Tudo indica que não vai acabar. Então, eu tenho que ter a solução sem acabar com o teto. A primeira parte dessa história está
bem mostrada nesse gráfico, que eu não entendo por que os analistas não olham para isso. Eu estou pegando aqui os estados, porque é onde esse problema é mais visível, ele é mais dramático, ele teve mais efeito do que nas outras esferas de governo. Mas ele está em todo lugar, está na União, está nos estados, está nos municípios. Daí a dimensão tão grande desse problema, que é a subida vertiginosa dos déficits, dos regimes próprios, previdenciários próprios dos servidores, que é essa linha azul, que vocês veem que até mais ou menos 2010, ela girava em torno de 25 bilhões por ano. E de lá para cá, esses déficits dispararam a ponto de, no ano passado, terem estimado um déficit de 111 bilhões. E o que é pior é que isso aí está crescendo. Todas as projeções que eu tenho visto, e eu estou olhando isso bastante, todos os estados, o grosso dos municípios, mostram uma trajetória de subida ainda nos próximos anos. Então, é uma situação que é insustentável por vários motivos, e um deles, bem simples, é que vai continuar subindo. No final, isso desaba para cima do déficit orçamentário. Déficit orçamentário é o déficit que está nos balanços dos estados, porque os estados conseguem até compensar espremendo o investimento e outras despesas, às vezes aumentando a receita, mas no final acaba havendo uma subida num conceito que não poderia subir de jeito nenhum, porque não tem como financiar. Quando você tem um déficit orçamentário, você já passou daquilo que você conseguiu financiar. Isso é a mais do que foi possível financiar. Aí vocês veem que até 2014, esses déficits oscilavam com superávit de forma tal que um déficit de um ano acabava sendo compensado com superávit de outro. E, no final, durante o mandato, você tinha um déficit acumulado de zero. E por que isso? Porque a lei, inclusive a lei de responsabilidade fiscal, proíbe que se passe déficit de um mandato para o outro. Isso é sujeito a penalidade dura. Esse drama, o Zé Afonso, que está aí, por exemplo, não por isso, viveu intensamente, recentemente, em Minas Gerais. Mas vocês estão vendo que de 14 em diante, o total dos estados estão mostrando déficits entre 11 e 22 bilhões por ano, que viraram em 2018, pela estimativa que eu vi, que o Tesouro Nacional fez, num acúmulo de atrasados da ordem de 100 bilhões, que vem crescendo de lá para cá. Ou seja, não tem dinheiro para pagar esses déficits, os estados atrasam os pagamentos, que normalmente isso acaba acontecendo em cima da verba, investimento, e aí está um dos problemas que quem vende esse serviço para o governo está sofrendo. Então, você está acumulando atrasado, continua acumulando. Esse problema é um problema não resolvido. Não é só que o investimento caiu, é que boa parte dele não está sendo paga e não aparece na estatística de investimento. É pior, porque os balanços orçamentários colocam os gastos autorizados e os déficits ficam lá de uma maneira muito esquisita, porque eles não poderiam estar lá. Então, isso aí mostra para os estados direitinho para vocês verem o grande drama que é. Porque nessa hora, como eu disse, com teto ou sem teto, a variável de ajuste se chama investimento. Eu aqui não vou gastar tempo nesse mapa, mas é só para mostrar para vocês que o custo da Previdência, vocês viram que o déficit da Previdência dos estados subiu muito. O custo anual da Previdência, eu peguei um ano, esse ano é o ano de 2017, que está no mapa. Quanto mais escuro for o mapa do estado, pior é a situação dele. Vocês veem lá nas convenções
que estão o percentual da receita que é gasto com previdência em cada estado. O pior aí é Rio Grande do Sul. Minas está muito ruim também, pela cor vocês vão vendo. É que nem essas divulgações aí da pandemia. Rosinha está menos ruim, azul são os mais menos, vamos dizer, comprometidos, mas onde está marrom, mais escuro ou negro, é onde os déficits do momento são muito maiores. E olha uma coisa curiosa, vários estados, 20, assumiram o compromisso de fazer o mesmo teto que a União fez. Desses 20, onde tem um asterisco, são estados que se comprometeram com o teto e o estão descumprindo. Aqui é diferente da União. A União está cumprindo. Essa turma aí, dos 20, uma boa parte, que são os que estão aí, mais ou menos 60%, estão simplesmente descumprindo na marra. Aí você diz, e aí o mercado financeiro não olha para isso. Claro, não olha, ele olha para a União. Se ele olhasse para isso, ele ia ficar ainda mais apavorado. Por quê? Porque esses entes que estão aí descumprindo, eles vão ter de devolver um dinheiro que eles receberam para cumprir o teto da ordem de 40 bilhões. E aí eu pergunto a vocês, vocês acreditam que algum estado, algum governador vai devolver isso para a União? Enfim, não tem outra palavra, virou uma bagunça. Eles não tinham que estar se envolvendo com isso, porque são exatamente os mais apertados, porque eles não vão conseguir cumprir, pegar o dinheiro e, a rigor, vão ter de devolver. Se não devolver, vira realmente bagunça. E os outros, onde tem ok, vocês podem ver que tem vários ali que tem um ok, são os que assumiram o compromisso do teto e conseguiram cumprir. Onde está escrito 100, são os que não assumiram o compromisso do teto. Então, isso aqui mostra a distribuição do custo previdenciário, é um ranking dos estados, que são os que estão piores, e onde esse problema que eu estou falando aqui, que se manifesta em desabada do investimento, é mais dramático. Só para mostrar que eu não consigo entender como é que meus colegas não veem isso aí. Eles olham muito para o gasto com os servidores ativos, que é essa linha verde embaixo, e não olham para os inativos e pensionistas, sendo que a boca do jacaré se abre com os inativos e pensionistas do Estado. Isso aqui são índices reais, 2006 igual a 100. Aí vocês veem a multiplicação do gasto com inativos e pensionistas e a dos ativos, que é onde a reforma administrativa supostamente iria incidir, eles crescem bem menos. Neste caso aqui, eu vou para o lance final dessa derrocada que nós estamos vivendo, no caso dos estados, que é o seguinte: eu peguei do lado esquerdo, eu coloquei do lado esquerdo um gráfico para o estado de São Paulo, que é o estado mais poderoso economicamente, é o que deveria estar numa situação mais tranquila. Só para vocês sentirem um caso que não deveria ser ruim, mas que vocês vão ver que não está bem, que é o estado de São Paulo. E a pergunta que eu fiz, essa é que é a pergunta relevante, é a seguinte: em quantos anos os estados vão zerar seus investimentos se nós não fizermos nada? No caso de São Paulo, que é esse gráfico do lado esquerdo, isso aqui tudo está a preços constantes. Vejam que eu pincei dos dados deles, no caso de São Paulo, os seguintes gráficos. A linha vermelha é o vilão, que é o quê? É os déficits previdenciários de São Paulo. E aqui eu coloquei projeções a partir de 2020. Vocês estão vendo essa linha vertical? Ela é a que separa
o passado e o futuro. Porque, na verdade, a pergunta que a gente tem de fazer, por isso que eu trouxe esse gráfico aqui, em adição ao que eu tinha mostrado, é olhar para frente e perguntar em quanto tempo esse Estado, esse ente, por que a União não zerou ainda? Porque a União, eu vou fingir aqui que não tem teto, nisso aqui que eu vou mostrar. A União tem o tal do teto, que é ele que estabelece o que vai acontecer com os gastos. Mas aqui, que vamos dizer assim, não tem teto, a pergunta é, em quanto tempo os investimentos vão zerar? E veja que coisa interessante em relação a São Paulo. São Paulo investia a preços constantes, preço de 2019, algo ao redor de 9 bilhões de reais até 2003. Aí deu uma grande subida, chegou em 29 bilhões em 2010 e de lá para cá vem só desabando, como vocês podem ver aqui. E o ano passado, que é 2009, o 29 virou simplesmente 10 bilhões. É um terço do que o Estado investia lá em 2000, 9 anos antes. E aí vem a minha pergunta. Se esse cara investia 30 bilhões por ano, será que ele pode viver com investimento zero? Óbvio que não. Isso aí vai repercutir de alguma forma, no caso do Estado mais rico, vai deteriorar, obviamente, muita coisa, cair viaduto, sei lá o que a gente pode esperar que aconteça. E aqui vocês veem que caiu para 10 bilhões e a resposta à pergunta que eu fiz está aqui, porque na linha vermelha eu coloquei a projeção dos déficits previdenciários e na hora que eu coloco os déficits previdenciários, suponho que as outras despesas evoluam e fiquem constantes no nível do último ano e que os resultados orçamentários sejam zerados, a pergunta é, em quantos anos o investimento vai ter de cair para fechar essa conta, sem fazer nada em nenhum dos seus componentes? A resposta está aqui, eu calculo algo entre 4 e 5 anos. Ou seja, o que está em melhor situação é isso. Eu estou examinando muitos casos e eu já parto pensando assim, todos os demais vão estar em situação pior do que São Paulo. Nós estamos diante de uma perspectiva, se não fizer nada, de os estados, por conta disso, e o governo federal, por conta do teto, de zerar rapidamente os investimentos que eles vinham fazendo, tradicionalmente fizeram. E aí eu vou dar um outro exemplo aqui no gráfico da direita, que mostra o que eu chamei a falência da Prefeitura do Rio. E, na verdade, a resposta está ali do lado. Já faliu. O que é que eu estou chamando já faliu? O investimento já zerou. Então, em muitos casos, o investimento terá zerado ou estará zerando. E o Rio, vocês são basicamente todos do Rio, se preparem. Eu estou curioso para ouvir como é que os candidatos a prefeito vão falar quando a televisão perguntar para eles, eu sei dos programas que estão sendo preparados, como é que o senhor vai enfrentar uma situação em que você investia um certo tanto por ano e, de repente, que é essa linha azul, você vê aqui, no caso do Rio, o ano que está aqui é 2015, pouco tempo. Eu não tenho uma série muito longa que certamente mostraria algo aqui por cima. Você investia aqui, no caso, 7 bilhões e este ano, 2020, eu coloquei um número negativo para o investimento. Quer dizer, o que é que significa o número negativo? É que não vai ter dinheiro, vai faltar dinheiro para pagar a Previdência, que é a linha vermelha, vocês veem que a cor é a mesma, e as demais despesas que estão aqui em cima, e, portanto, o negativo significa que o gasto vai ser autorizado e não vai ser desembolsado em algum lugar. Ou eles vão parar de pagar aposentado, ou saúde, educação e a área urbana, que é essa linha de cima, e para pagar algum investimento. Mas
o melhor é a gente concluir, como eu disse ali em cima, a Prefeitura do Rio já faliu. São Paulo ainda tem 4, 5 anos, e a maioria dos estados, acreditem, estão entre falir e 4 a 5 anos. Falir hoje ou daqui a 4 a 5 anos. Isso é para mostrar a dramaticidade dessa situação que ninguém quer olhar, porque ninguém olha essa linha vermelha. Os analistas não olham, no máximo, eles olham para o pessoal ativo que está caindo em relação aos inativos. A reforma da Previdência que foi feita mexe um pouco na linha vermelha, não mexe suficientemente. Tem de ter uma solução específica para isso, que em seguida eu vou comentar. Mas meus colegas fingem que não estão vendo isso e ficam com essa hipocrisia, não tem outra palavra, dessa história do teto, junto com os mercados financeiros que ficam aí especulando sobre para onde vai a dívida brasileira, a dívida pública, e tratando de uma forma genérica, com os totais, e sonhando com o crescimento do gasto se manter igual à inflação, quando o grosso dos itens dispara e o investimento está indo para o zero. Quer dizer, nós estamos caminhando para um país muito esquisito, muito estranho, onde ninguém quer olhar o problema, identificá-lo e dar a solução adequada para ele. Eu vou prosseguir para a gente poder falar de solução, mas antes, porque sempre alguém gosta de saber onde é que a Prefeitura do Rio gasta, que é aquele bloco de cima, que são as demais despesas, exceto investimento, exceto previdência. Isso aqui, que é o maior, 40%, eles chamam de urbanismo. Isso aqui basicamente é lixo e ônibus, eu acho, subsídio para ônibus, 40%. 31% é saúde, e aí vai descendo aqui educação, é o serviço da dívida, legislativo, etc. Então, é só para dizer para você assim, o dilema é, para pagar a Previdência, vai entrar aqui, eu quero ver o prefeito que for entrar, o que é que ele vai dizer se essa pergunta for feita para ele. Se eu estivesse lá sentado na Globo News, eu perguntaria primeiro isso. O senhor sabe que o senhor não tem dinheiro nenhum para investir? É a primeira parte da pergunta. Depois que ele gastar um tempo nisso, eu voltaria e perguntaria: o senhor acha que o senhor vai resolver a falta do dinheiro para investir cortando as demais despesas? Se ele disser sim, eu pergunto: onde o senhor vai cortar aqui? E quero ver ele dizer o que vai fazer. Bom, eu vou pular essa tabela, porque eu já dei muito detalhe. Eu queria dar um detalhe da Prefeitura de Ribeirão Preto, que é a maior do estado de São Paulo, aquele estado rico, só para dizer para vocês uma coisa muito rápida. As prefeituras estão quebradas, não é só os estados. Quanto maior a prefeitura, maior a chance de estar quebrada. Essa é uma das maiores, se não for a maior no estado de São Paulo. Só vou mostrar uma coisa para vocês. Como ela gasta essa setinha aqui embaixo. Ela gasta 16,5% da sua receita corrente líquida com previdência, que são 410 milhões, de uma arrecadação em torno de 3 bilhões de reais. Depois que ela paga as demais despesas, ela só consegue investir 115 milhões de reais. Olhem que absurdo. Quando eu fizer essa conta, que eu projetar esse custo da Previdência, e mesmo mantendo as demais despesas, que é da ordem de 1 bilhão, e, de novo, a saúde, a educação, urbano, a área urbana, de 1 bilhão, nós vamos ter uma situação de rápida exaustão do espaço para investir. Bom, eu agora vou mostrar para vocês, usando dados do Estado do Rio, de um trabalho de que eu participei, só para dar uma visualização. Vocês vão sair daqui com a impressão que a única coisa que eu fiz nos últimos anos
foi olhar esse problema em vários estados, municípios e na própria União e começar a pensar em solução. Como é um problema previdenciário, a gente tem de olhar para frente. Não é só um ano. Você olha um ano e depois projeta, porque, como eu disse, a tendência é piorar. Você tem, esse caso aqui é o caso do Estado do Rio, tá? De um estudo concreto de que eu participei há 2 anos. Então, vocês veem que aqui está projetado até o ano 91, de 2015 até o ano 91, olhando para o caso do Rio, que é outro caso complicadíssimo, Estado, não é só a prefeitura, você vê que a diferença da linha vermelha para a linha azul, que são os déficits financeiros anuais, é grande e vai continuar grande durante muitos anos e não zera. Ela está aqui, os déficits financeiros, descontada a inflação, e o que nós temos de fazer é arranjar um jeito, além de mudanças, cobrar contribuições dos servidores, fazer mais reformas, é trazer ativos desse ente público, colocar num fundo e fazer depois uma simulação do que a gente costuma chamar equacionamento do passivo atuarial. Ou seja, a gente tira a previdência do orçamento, que ele está lá só atrapalhando, né? Mas tem que ser pago, bota ela aqui fora, num fundo, e providencia o equacionamento desse déficit, quer dizer, a zeragem desse déficit, por vários caminhos, mas o principal é a destinação de ativos. E aí tem uma simulação de um caso concreto, que aqui não dá tempo de eu mostrar os detalhes de quais ativos foram considerados, e aí você vê que a curva azul se aproxima da vermelha até zerar a soma das diferenças. Isso é que se chama equacionamento do passivo atuarial. Isso resolve lá o problema? Sim, porque na hora que eu faço isso, eu posso ter anos em que a linha vermelha está acima da azul, mas noutros anos, a linha azul está acima da vermelha e na soma zera. E aí o que é que tem de fazer? É monetizar ativos futuros, transformar em dinheiro, trazer para o presente, numa operação de securitização do mercado financeiro, e a partir daí você vai zerando, tendendo a zerar os déficits no curto prazo, déficits esses que, por exemplo, no caso de Ribeirão Preto, eu vou voltar lá, só para mostrar aqui para vocês. No caso de Ribeirão Preto, o custo, esse é o custo da Previdência para o ente, é zerar esses 410 milhões que estão aqui e transferir isso para essa linha aqui do investimento. Esse é o objetivo. Óbvio que não é uma tarefa simples, não é trivial, demora e vai exigir muito empenho do governo federal, porque nem os estados, nem os municípios estão aparelhados de gente, de instrumentos para fazer esse tipo de trabalho, que eu estou dando só uma pintura rápida, para não dizer que eu não trouxe solução para o problema. Não é simples, mas é factível. Isso já foi feito em várias instituições no passado. Pensemos, por exemplo, nas grandes estatais federais, tipo Banco do Brasil, Petrobras, etc. Esse movimento já foi feito lá, não é nada de novo, de impossível, existem os ativos, é só uma questão de se organizar para isso. Mas o que me deixa mais bobo é ver que ninguém no governo, fora do governo, quer tratar disso, quando muitos tratam do problema do pessoal ativo, que tem caído em vez de subir, e não tratam, mas que tem uma dificuldade política tremenda para mexer. O próprio Bolsonaro nunca escondeu que ele não quer saber de mexer em reforma administrativa. Então, se a gente tem urgência de atacar esse problema, porque nós precisamos dar soluções rápidas, nós precisamos encontrar um caminho para fazer isso. Então, é isso. Aqui eu vou dizer para vocês que eu mandei para o Celestino e ele
eu peço que ele disponibilize pelos caminhos que ele tem, mas, em último caso, se não der, meu e-mail pode ser, as pessoas podem mandar um e-mail para mim, que eu mando esse projeto que está aí, nós escrevemos, eu e várias pessoas, o Zé Afonso Bicalho está aqui, foi um deles, escrevemos esse projeto que traz soluções para a maioria desses problemas, só que ele precisa, obviamente, ser absolvido, aprovado, e é preciso que o governo se interesse por ele, de alguma forma. Mas antes de entrar mais nele, eu queria dizer para vocês que essa tarefa é muito difícil, não é só porque ela é difícil em si, é porque tem uma outra parte do problema, como eu falei lá atrás, que ela não consegue resolver, que é a questão do teto. Olha que maluquice. Se eu fizer isso aqui, eu vou arranjar dinheiro para gastar com investimento. Mas eu não posso aumentar a despesa por conta do teto. Então, eu resolvo o problema previdenciário, equaciono o problema previdenciário, mas sou impedido de aumentar a despesa de investimento, que no caso é dela que eu estou tratando, é ela que eu quero aumentar. O que fazer, então? Foi aí que surgiu a ideia, e nós vimos, eu, Zé Afonso e outras pessoas, que tinha sido já aplicada no Peru, e a gente está chamando, e está lá no título da minha apresentação, como troca de impostos por obras públicas, porque ela é uma solução que passa ao largo do teto. Eu não quero usar a palavra, outra que não seja passar ao largo. Evita o rompimento do teto. Por quê? Essa proposta, basicamente, eu vou pedir, quando eu encerrar aqui, o Zé Afonso falar um pouco dela, ele estudou em mais profundidade, mas, basicamente, o que ela faz é o Estado contrata obras, eu pensei muito nos estados, mas é para ser aplicada também na União, e não quis saber até hoje nenhuma das minhas soluções, o Estado contrata a obra e, na hora, em vez de pagar, ele entrega um certificado e depois quem recebeu o certificado pode vender para outro ou ele mesmo deixar de pagar impostos com esse certificado. É isso, essencialmente, que essa proposta faz. E como isso não transita pelo orçamento, não mexe com o tal do teto. E eu quero dar também, antes de estou dizendo, para deixar a coisa mais clara para vocês. Eu estou pensando só no investimento. Então, você investe mais, faz a economia crescer mais, gera mais impostos, que vai fazer com que esse comprometimento de impostos futuros seja compensado pelo maior crescimento da economia, para ir acalmando os que logo, logo vão dizer, mas isso vai comprometer o futuro das contas públicas. Como é um crescimento de investimento que não iria ocorrer sem essa proposta, o que vier a mais compensa largamente o que for jogado para frente em matéria de arrecadação. Mas eu vou citar um caso que vocês, que são donos de empresa ou dirigem empresas, sabem bem. Existem benefícios que as empresas pagam em nome do INSS. Não é o auxílio-doença, é outro auxílio. É o salário-família, por exemplo. As empresas pagam o salário-família para os seus funcionários e depois descontam do recolhimento que fazem para o INSS. E vejam que é exatamente a mesma coisa, o que eu estou imaginando, que essa proposta faz. Você paga, em vez da empresa pagar o salário-família para o funcionário e depois recolher
menos para o governo, descontando aquilo que foi pago e é demonstrado, aqui a empresa não paga diretamente, mas sim pela renúncia tributária que ocorrerá no momento seguinte. É exatamente a mesma lógica. Tanto é que o salário família não é parte do orçamento, não é orçado como outras despesas são e, portanto, não está sujeito ao teto. Então, eu vou, no final, depois que o Zé Afonso falar um pouquinho sobre esse modelo aí que nós estamos defendendo, eu falarei para encerrar um pouco em relação à discussão que está acontecendo aí por conta da pandemia, o impasse que eu estou vendo, para nos trazer no debate do dia. E por que nós estamos no mato sem cachorro, como se diz na minha terra, se nós não buscarmos uma solução desse tipo. Passo, então, para o Zé Afonso dizer algumas palavras sobre isso. Eu gostaria de, antes de falar sobre essa modalidade de investimento, adicionar uma questão na fala do Raul, que é o que o professor Oleiro, da UNB, mostrou, que no pós-pandemia, para que a gente possa retomar o crescimento do país, um fator extremamente importante é o investimento público. Ou seja, se eu retomar o investimento, ele fez algumas simulações e ele mostra que você pode retomar o crescimento do país em 3%, 4%, sem aumentar a dívida pública, sem aumentar o déficit, desde que você tenha o investimento, porque o próprio investimento ele gera receita e a elasticidade da receita em relação ao PIB é muito alta. Então, esse eu acho que é um ponto importante, que ele fez esses cálculos e mostrou que nós podemos sair da pandemia e retomar o crescimento do país se nós conseguirmos organizar e viabilizar investimento público. No caso a modalidade que nós estamos mostrando aqui, é que foi implementada no Peru, que é, o que é? Você repassa, através de licitação, uma obra para o setor privado faz essa obra pública, e depois que ele entregar a obra pública, é que ele vai receber um certificado ou um instrumento financeiro que permite a ele se ressarcir através do pagamento de com esse instrumento. E ele pode vender isso. Então, na medida que ele vai ter esse instrumento, ele pode também se financiar no mercado, porque ele pode fazer uma securitização. Então, esse é que é o ponto importante. Você primeiro faz o investimento, setor privado, e depois é que você recebe um certificado para que você possa quitar tributos. Então, automaticamente, você tem o investimento andando mais na frente do próprio endividamento público. Porque na hora que ele recebeu o certificado e puder descontar no imposto, você já teve um crescimento e que uma parte desse imposto que você vai descontar, que ele vai estar apresentando para poder pagar o investimento, é um crescimento da receita decorrendo do próprio investimento. Então, isso foi feito no Peru, no município de São Paulo, você tem uma experiência parecida, que é o incentivo que o governo dá para quem investe na Zona Leste, que ele pode recuperar esse investimento recebendo um CID, que é um Certificado de Investimento e Desenvolvimento, e pode descontar no ISS dele. Em Minas Gerais também nós fizemos isso numa área do Estado com investimento com infraestrutura, então mostrando assim que, apesar de não ser um programa da forma que nós estamos propondo, que é você utilizar esse instrumento para financiar investimento, tanto de município quanto do Estado e da própria União, mas que você já tem exemplos específicos em áreas específicas, tanto em nível de Estado e em nível de município. Então, é um procedimento relativamente simples, como foi aplicado no Peru, é uma lei que permite que você faça um contrato
Esse contrato permite que a empresa faça a obra e ela só vai receber o certificado quando ela entregar a obra. Portanto, nós temos aí uma experiência de que, primeiro, você não vai ter obras públicas mais paralisadas. Por quê? Porque o setor privado só vai receber na medida que ele entregar a obra. Segundo, quem executa isso é o setor privado. Então, você pode trazer aí as eficiências e as produtividades do setor privado para dentro do setor público. E terceiro, você, dentro da experiência do Peru, quem faz todo o acompanhamento da obra e a verificação dela é uma empresa que você contrata do setor privado também, para que você não tenha nenhum desvio do setor público. Então, você consegue, nessa modalidade de investimento, que é isso que nós estamos propondo, fazer com que você retome investimento, utilizando as produtividades e todo aí o conhecimento do setor privado, e só depois que o setor público entra para poder entregar esse certificado e ele poder descontar no imposto, e aí você ter o ônus do setor público, mas aí você já terá, inclusive, um crescimento aí da própria receita decorrendo do próprio investimento. Mais alguma coisa, Raul? A acionar meu microfone, eu espero que estejam ouvindo. Estão ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Tá. Todos ouvindo. Então, o que é que eu queria acrescentar? É que essa proposta ela é casada com a primeira parte, que é a da abertura do espaço do orçamento por conta do equacionamento da Previdência. Então, você está aumentando o investimento, que seria, digamos assim, iniciado e teria seu financiamento iniciado pelo lado do setor privado, enquanto isso, não só a economia crescerá mais por esse investimento adicional, mas, simultaneamente, nós estamos abrindo espaço no orçamento para uma outra forma de, mais do que compensar o que está sendo feito do outro lado, é a forma, pela eventual perda de arrecadação, de abrir espaço para também compensar essa possibilidade de perda. Então, não tem por que se preocupar com que o Estado, que o governo vai perder recursos. Bom, e aí eu concluo a parte da proposta. Eu só queria chamar agora a atenção de vocês, trazendo o debate para o momento que nós estamos vivendo, é que, de fato, a sensação que eu tenho é que o governo deu um nó que ele não consegue desatar no momento, porque ele está repetindo todo dia esse mantra de que o mercado financeiro quer e nós vamos demonstrar que temos responsabilidade fiscal e não vamos romper com esse instrumento supostamente poderoso, que é o teto, e, portanto, vamos seguir em frente nessa situação que está aí. Só que, na hora de materializar as soluções, está acontecendo isso que vocês viram nos últimos dias. O impasse está encurralando a equipe econômica num canto, porque ela não consegue soluções do tipo convencional, que seria arranjar mais receita, ou cortar um gasto obrigatório, que é muito difícil de cortar, praticamente impossível de cortar, já que ela não considera essas duas possibilidades que eu estou trazendo aqui, e nós estamos caminhando para o ano que vem, em que a pandemia vai estar ainda, provavelmente, num certo vapor, eu não digo a pleno vapor, mas num certo vapor, e, portanto, vai ser preciso fazer algo parecido com o que se fez este ano em relação a sustentar a renda desses segmentos
que agora vão ficar sem renda. É como se um bolo de gente ficasse desempregado de uma hora para outra, sem receber e sem gastar e sem sobreviver. E o que mostra que há um erro, dois erros fundamentais no que está sendo feito. Um é a falta de descobrir o diagnóstico correto, que é esse que nós trouxemos aqui. E o segundo é não perceber que, enquanto a pandemia estiver presente, não tem que ficar correndo atrás de soluções que não existem do jeito que estão pensando e que o mundo inteiro está simplesmente emitindo moeda para financiar despesas emergenciais e não existe uma cobrança tão forte assim no que diz respeito ao período da pandemia. Então, eu pergunto, por que não estender o período da pandemia até onde, de fato, irá manter os programas, emitir moeda, como o mundo inteiro está fazendo, sem nenhum risco de expansão inflacionária, que é isso que, de fato, precisa ser pensado. E depois que a pandemia se encerrar, nós temos de chegar lá preparados para um programa focado em investimento que seja uma parte relevante, investimento público, nas linhas do que nós estamos aqui sugerindo, sem esse risco fiscal que as pessoas imaginam que qualquer solução terá. Enfim, o que eu quero dizer é que, mais do que apresentar uma solução específica para a falta de recursos e para passar ao largo do teto, eu penso que nós temos de arrumar essa construção relacionada com a pandemia, que ela está equivocada, ela está ultrapassada, sem solução para o que precisa ser solucionado. E por aqui eu encerro